Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para reflexionar, né? Fazer reflexões sobre as lições que Joana de Ângeles nos traz com tanto carinho, com tanto amor. Deixa eu dar uma endireitadinha aqui, espero que não caia. Noite, tudo aqui. Caiu, desligou o fio, escureceu. Eu vou aqui tentar dar uma luz aqui, só um instante, gente, peraí.
Pronto. Ai, coisas que acontecem. Fomos nos harmonizando, pedindo a Jesus nesse momento, esse amigo querido, que nos abençoe. Abençoe a todos nós que aqui nos encontramos nessa rádio maravilhosa, que é a Rádio Web, Cristo Consolador, trazendo as reflexões do Espiritismo, da nossa doutrina, desses amigos espirituais, como Joana de Ângeles. Hoje nós vamos fazer uma reflexão. Oi, Catarina, boa noite, querida, seja bem-vinda. Nós vamos fazer uma reflexão esse mês. Serão 5 temas, todos os temas sobre Jesus. Em homenagem ao Natal, a esse dia que todos nós que somos cristãos, que temos Jesus como norte das nossas vidas, comemoramos. E eu gostaria de fazer essa homenagem esse mês, falando sobre Jesus, de uma forma reflexiva. É um papo que nós vamos ter sobre Jesus. Nós vamos nos basear no livro Lições para a Felicidade e Desperte e Seja Feliz. Os 2 de Joana de Ângeles, é claro. Nós vamos falar sobre o homem Jesus. Vamos, conhecer um pouquinho do nosso mestre querido, através de Joana de Ângeles, que fala de Jesus de uma forma maravilhosa, poética. E ela diz assim, aqui primeiro começa, a Joana inicia com uma pergunta, que é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Os espíritos apenas respondem, Jesus. A gente nós não temos noção, eu me incluo, claro, quando a gente está aqui, eu estou falando para mim também, nós não temos noção do homem Jesus. Né? E das religiões que viemos, né, que já praticamos, conhecemos apenas o Jesus dos filmes, né? E Jesus na cruz, sendo crucificado. Sexta-feira da Paixão é o dia que Jesus morreu, né? Assim que a gente aprendia. Natal é o dia do nascimento de Jesus. E a gente sabe que no calendário, realmente, Jesus não nasceu em dezembro. Mas fixou-se essa data, nós respeitamos. O importante é saber que Jesus é o modelo mais perfeito que Deus nos brindou. Boa noite, Angélica, querida. Bom, Joana diz, no livro Lições para a Felicidade, que Jesus transcende tudo quanto a humanidade jamais conheceu e estudou. Realmente, nós não temos ideia, né, desse Jesus que a Joana está nos apresentando. Ela fala que ele é uma personalidade singular e tem sido objeto de aprofundadas pesquisas através dos tempos, permanecendo, no entanto, muito ignorado. Por mais que se fale de Jesus, sabemos que ainda ele é uma personalidade ignorada por nós. Amado por uns, agora detestado por outros. Conseguiu cindir o pensamento histórico e estabeleceu parâmetros de felicidade dantes jamais sonhados, que passaram a constituir metas desafiadoras para centenas de milhões de vidas. Vejam bem, mesmo sendo
detestado por alguns, mas amado por muitos, com certeza, ele estabeleceu parâmetros de felicidade como nunca sonhamos. Jesus, ele nos trouxe a porta da felicidade quando, desculpe, quando ele disse: o meu reino não é deste mundo. E haviam muitas moradas na casa do Pai. Podendo ter disputado honrarias, ele poderia ter disputado honrarias e destaques na comunidade do seu tempo. Mas a Joana vai falar agora, fazer uma frase que eu fiquei muito emocionada, e eu acredito que vocês também, quando ela diz assim: podendo ter disputado honrarias e destaques na comunidade do seu tempo. Elegeu uma gruta obscura para iluminá-la com seu berço. Perdão, com seu berço de palha. Então, ele elegeu uma gruta obscura para iluminá-la com seu berço de palha. E uma cruz detestada para despedir-se do convívio com as criaturas em sua breve existência, na qual alterou totalmente as paisagens culturais do planeta. Gente, isso é muito lindo. Oi, Ritinha, querida, boa noite. Isso é muito lindo. Quando Jesus podia ter chegado, né, sendo o top, né, sendo aquele, nossa, nascendo em berço de ouro, mas ele elegeu uma gruta obscura para iluminá-la, né, com a sua luz, o seu berço de palha, e uma cruz detestada para despedir-se do convívio com as criaturas em sua breve existência. É muito, realmente, esse Jesus que Joana está aqui descrevendo nesse momento, ele se torna muito maior do que ele já é. Vivendo pobremente em uma cidade, sem qualquer significado social ou econômico, demonstrou que a inteligência e a sabedoria promanam do espírito e não dos fatores hereditários, ambientais, educacionais, que podem contribuir para o seu desdobramento, nunca, porém, para a sua gênese. Kleber, querido, boa noite, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Movimentando-se, Jesus, né, movimentando-se entre multidões sequiosas de orientação, numa época de inconcebíveis preconceitos de todo gênero. Elegeu sempre os indivíduos mais detestados, combatidos, perseguidos, excluídos, sem que abandonasse aqueles que se encontravam em patamares mais elevados na ribalta dos valores terrestres. Mesmo, não é? Estando entre esses excluídos, o que me faz lembrar muito, gente, o padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo, né? Estava vendo outro dia ele no Instagram, como sempre, combatendo a violência da aporofobia, da discriminação contra os nossos irmãos que se encontram em situação de rua. Então, Jesus se misturava com eles, com os perseguidos, com os excluídos. Mas também ele não, de maneira alguma, deixou de se encontrar com aqueles de mais elevados na ribalta, não é? Dos valores. Ele falava com todos. Portador, Jesus era portador de um comum
conhecimento da vida e das necessidades humanas. Falava pouco. Aliás, falar pouco, isso é uma qualidade, uma virtude dos espíritos superiores. Então, falam muito. Quando eu faço aqui um parêntese de quando Chico, eu lendo que Chico pediu, Emanuel, porque estava num momento lá difícil, que Maria Santíssima intercedesse, uma coisa assim, é uma história muito bonita. Aí o Emanuel volta depois de um tempo e diz, já tem uma resposta. Maria só respondeu, tudo passa. E eu estou rindo, porque essa frase se tornou, essas duas palavras se tornaram uma frase preciosa, porque me parece, o que eu tinha lido, que ele colocou uma placa na cama, algum lugar, onde aquilo para ele foi muito importante, tudo passa. Porque os espíritos amigos superiores falam um pouco, de forma que todos lhe aprendessem os ensinamentos e os incorporassem ao cotidiano, sem preocupar-se com os formalismos existentes. Jesus não estava nem aí para esses formalismos, essas formas. Não é? Não, Jesus falava com todos. Jesus se aproximou da humanidade. Ele não fez nenhuma seleção. Vou trabalhar com esses, vou me dar bem com esses. Não. Ele veio para todos. Então, ele se utilizava de uma linguagem simples e de formosas imagens que eram parte do dia a dia de todas as criaturas. Ele compôs incomparáveis sinfonias ricas de esperanças e de bênçãos, que prosseguem embalando o pensamento após quase 2000 anos desde quando foram apresentadas. E do que nós lembramos? As bem-aventuranças. O Sermão da Montanha é uma sinfonia de amor, rica de esperanças e bênçãos. Que mais de esperanças nós podemos pensar do que o Sermão da Montanha, com as suas bem-aventuranças? Jesus ali, ele falava para nós, falando de forma que pudéssemos compreendê-lo, entender Jesus. Ele jamais se colocou num pedestal, falando coisas que nós, assim, não pudéssemos compreender um pouco, porque assim mesmo, com suas parábolas, nós ficamos até hoje, estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças, e pouco compreendemos. De Joana, que Joana todos nós sabemos, que foi Joana de Coisa, que acompanhou Jesus até o Gólgota. Joana participou da crucificação, deu seu testemunho maravilhoso com a sua morte e a de seu filho. Então, quando a Joana fala, porque ela sabe o que está dizendo quando ela diz que ele Jesus nunca se permitiu uma conduta verbal e outra comportamental diferenciada. Diferente de muitos de nós, ou da maioria de nós, falamos uma coisa, fazemos outra. Todos os seus ditos encontram-se confirmados pelos seus feitos. Todos que acompanhamos Jesus através dos bondosos amigos espirituais, das histórias lindas que conhecemos através de Chico, quem lê Boa Nova ali, conhece muitas passagens maravilhosas. Compartilhando da companhia dos párias, não se fez miserável. Isso é uma coisa maravilhosa quando nós podemos pensar. Para que
possamos dar as mãos aos nossos amigos e companheiros, irmãos de jornada, em situação de rua, em situação de miséria, em situação de extrema pobreza, de risco social. Não precisamos nos fazer miseráveis para isso. Atendendo aos revoltados, nunca se permitiu rebelião. Participando das dores gerais, manteve-se saudável, bem-estar que a todos contagiava. E isso é muito importante, que possamos... Lúcia, boa noite, meu amor. Isso é muito importante, porque os ambientes adoecedores, eles são muito assim, perigosos para nós que não estamos acostumados a trabalhar com a dor, com a miséria, e acabamos, muitas das vezes, nos contagiando daquele ambiente, muitas vezes, tóxico. Mas nós, espíritas, porque nós estamos falando aqui dos espíritos, do espiritismo. Então, para nós, espíritas, que já conhecemos um pouco melhor os motivos pelos quais essas criaturas, esses irmãos, passam e estão passando por essas situações, precisamos nos manter saudáveis no nosso bem-estar, que possamos contagiar essas pessoas e nos deixar contagiar pelo bem-estar, para que a gente possa ter saúde mental, saúde espiritual para ajudar. Porque não adianta sentar na beira da calçada com o irmão que sofre chorar, junto com ele, também se lamentando por várias dores. Ai, não chore não, eu também sei como é que é isso. Eu tenho uma pessoa na minha família que bebe muito. Não, é levar para esse irmão otimismo, a boa palavra. Porque Jesus, ela diz também, que a gente fica imaginando, Jesus era jovial e alegre. Cantava os seus hinos à vida e a Deus, sem nunca extravasar em gritaria, descompasso moral ou vulgaridade das pessoas que se confundem. Jesus sendo jovial e alegre, que podia cantar, exaltar a Deus, as pessoas pensam que ser jovial e alegre é cair na gargalhada, gritando, tendo uma conduta extravagante, amando sem cessar. Preservou o respeito por todos os seres vivos, especialmente, aí entra nós, mulheres, desculpem os homens, dignificando a mulher, que sempre foi, continua sendo, explorada, incompreendida, exprobada, perseguida e humilhada. Porque eu estava estudando sobre isso, porque a mulher é melhor? Porque Jesus foi uma sociedade altamente machista, que a mulher, até pouco tempo, nem tinha alma, né? Então, Jesus quis demonstrar e quis mostrar que a mulher, ela é tão igual ao homem em valores, em tudo que a gente possa, até no bom e no ruim, sobre os seres humanos. Hoje viemos como mulher, mas ontem talvez tivéssemos sido homem, ou talvez seremos, e assim sucessivamente. Mas Jesus quis mostrar, com essa sua sensibilidade em dignificar a mulher, justamente por isso, para que não houvesse essa discriminação, que a mulher tem os mesmos direitos e deveres. Isso tem que ficar muito claro, os mesmos direitos e deveres de ser humano.
Não é porque é mulher, não é porque é um homem, porque é ser humano. Então, ele erguia os combalidos, sem maldizer aqueles que os abandonavam. Aí a gente pergunta assim, mas abandonaram Jesus? Penso que nós também abandonamos Jesus, quando agora abraçamos realmente uma doutrina que nos fala das reencarnações, da pluralidade das existências. A gente pode ter sido, com certeza, alguém que foi ingrato com Jesus. Quantos voltaram para agradecer? Quantos ficaram realmente bons, curados e não adoeceram outra vez? Pelo que a gente tem lido, poucos. Joana tem falado muito disso em outros livros, que até já comentamos nas lives, que ela fala e a gente vai falando de sexualidade. Jesus socorreu os infelizes, jamais condenando os responsáveis pelas misérias sociais e econômicas do seu tempo. Olha que coisa interessante. Jesus socorria os infelizes, mas ele não ficava colocando a culpa de nada nas misérias sociais e econômicas do seu tempo. São os romanos, são lá aqueles os templos, não é? Não, na igreja lá deles, não é? Nos templos, não era igreja ainda no sentido hoje, mas naqueles templos, Jesus não ficava colocando a culpa em ninguém. Olha, você está nessa miséria porque você é explorado, a culpa é do governo, a culpa é lá de Roma. Não, Jesus socorria os infelizes, apenas isso. Consolava, socorria e curava. Ele não importava a origem nesse sentido, porque cada um, com certeza, vai responder com a sua responsabilidade em cada miséria que nós encontramos. Se vemos hoje ainda um mundo com tanta miséria, sabemos que tudo isso tem uma causa, uma lei de causa e efeito, seja lá o que for. Mas é claro que tem os responsáveis pela manutenção da injustiça social, da miséria, que não precisaria ser tanta. Então, a pobreza, ela vem sendo natural, porque nem todo mundo vai ser rico, está lá no Evangelho sobre a desigualdade das riquezas. Mas miséria, crueldade, isso não está determinado nem escrito, nem deveria ser assim. Então, é graças ao egoísmo do homem. E Jesus não condenava aqueles que eram os causadores disso, porque ele sabia os motivos da dor individual de cada um. Jesus nos conhece profundamente, conhece as nossas almas. Por isso, Joana diz que mesmo quando abandonado, escarnecido, julgado e condenado sem culpa, manteve a dignidade incomparável que lhe assinalava a existência, não repartindo com ninguém suas dores e o holocausto a que se submeteu. Que coisa maravilhosa! É o exemplo para todos nós, que mesmo se... Só que com a gente existe culpa, mas mesmo que abandonados, escarnecidos, a gente mantém a nossa dignidade, como Emmanuel brigava com o Chico, né? Quando o Chico tinha alguma coisa de medo, de dor, alguma coisa, Emmanuel dizia que ele tivesse dignidade no sofrer, né? Quando ele tinha medo de morrer. Então, nós também precisamos ter um pouco de dignidade diante das dores, das aflições. Hoje, assim,
nós podemos hoje chamar isso mais de desafios, né? Porque se fica mais leve do que falar do sofrimento, da desgraça. Não, dos desafios da vida. Pronto. E aí a gente é chamado, quê? Nesse desafio, a atravessá-los, né? A transpor esses desafios. Então a Joana afirma que Jesus é mais do que um símbolo para a humanidade de todos os tempos. Então, Jesus não é um símbolo qualquer, ele é mais que isso. Quando ela diz que mudaram as paisagens sociais e culturais no transcurso dos séculos, é verdade, não é? Hoje, a paisagem, tanto sociais quanto culturais, não tem mais nada a ver com aquela época. Agora ela complementa, dizendo: enquanto os indivíduos da atualidade continuam mais ou menos semelhantes àqueles do seu. Ai, gente, aí, que isso, hein? Eu fiquei assim, um pouco chocada, apesar de saber disso, mas quando a Joana fala, ela está meio que dando já um puxão de orelha, né? Olha só, gente, o mundo tecnológico, aqui a gente falando com várias pessoas que podem até ser amanhã já assistindo fora do Brasil, em outros estados. Saber que nós mudamos muito pouco. Apesar de toda a tecnologia, apesar de tantos conhecimentos, nós ainda continuamos, como ela diz, mais ou menos semelhantes. A dor para sempre, jugulando, sem interrupção, as vidas que magoam em sua crueza. O orgulho enseguece vidas. O egoísmo predomina nos relacionamentos e interesses sociais. Isso aí a gente vê o tempo todo. A violência dilacera as esperanças. O crime campeia assunto. E o ser humano parece desiludido, sem rumo, sem motivação, abatido. Aí aparecem doutrinas salvacionistas. Surgem e desaparecem. Propostas revolucionárias são apresentadas cada dia e sucumbem sob os camartelos dos desequilíbrios e filosofias que se multiplicam e se generalizam. E isso faz com que a loucura vá dizimando vidas que tombam nas suas armadilhas torpes, cruéis. Jesus, no entanto, Jesus, ele permanece o mesmo, aguardando aqueles que o queiram seguir. Quando, pelo menos eu, tá, gente? A gente está aqui fazendo reflexão, porque isso não é palestra. Quando eu leio Jesus, ela diz, no entanto, permanece. Gente, vocês já podem ter dimensão de que Jesus está nos aguardando? Isso não pode nos encher de esperança, na certeza do amor de Jesus por nós. O que nós estamos esperando para seguir? Porque a Joana mesmo afirma em outros livros, né, em outras obras, quem conhece Jesus não pode mais ser o mesmo. E às vezes, quando nos encontramos ainda repetindo padrões, com os vícios morais, a dificuldade de perdoar,
no nosso egoísmo, na nossa vaidade. Ficamos pensando, como Joana fala, nós não conhecemos Jesus ainda. Porque se nós realmente o conhecermos, nós não poderíamos mais ser os mesmos. A humanidade já estaria muito mais adiantada. Nós estaríamos muito mais adiantados. Porque realmente estaríamos seguindo o nosso mestre aqui. Ele permanece o mesmo, não no sentido que não evoluiu, permanece o mesmo Jesus, que veio lá há mais de 2000 anos, dentro de uma gruta obscura, num berço de pai, nos aguardando com todo amor, com todo carinho, que nós aceitemos o seu convite para seguir. Muitos de nós têm medo. Porque seguir Jesus, nem vamos pensar, não é mole não. Seguir Jesus, temos que enfrentar os desafios que batem a nossa porta o tempo todo. Estamos sendo desafiados desde que nascemos. E continuaremos até, acho que quando desencarnarmos. Aliás, a desencarnação é um grande desafio, pelo menos da minha visão. É um grande desafio que nós temos que vencer, porque ainda temos, por mais que a gente estude, tenha certeza que é ótimo, que é tudo bem, assistindo às vezes as preces aos desencarnados, lá na nossa casa, a gente sempre pensa na gente o seguinte: será que comigo será tudo bem? Que com o outro, com nossos pais, a gente vê que muitos já estão bem, estão seguindo suas vidas. Mas a gente pensa na gente, a gente vai pensar como, em quê? No dia da gente ir também. Aí a gente começa. Será que comigo vai ser muito sofrido? Será que vai ser bem natural? Será que logo os meus amigos espirituais vão estar do meu lado ali me amparando? Claro que vão. Claro que com certeza. Temos tantos amigos, não é possível, que não tem um amigo só que não vai nos esperar no umbral. Quando ultrapassarmos o umbral da vida para o outro lado, claro, vamos atravessar. Com certeza estaremos acompanhados do nosso, pelo menos, o nosso anjinho guardião que está aqui do nosso lado, né? Nos aturando ali, torcendo por nós e sofrendo, dizendo: gente teimosa essa. Falam de Jesus, estudam sobre Jesus, mas têm muita dificuldade de seguir Jesus. E ela diz, ao mesmo tempo, que dentro dessas pessoas, dentro dessas doutrinas salvacionistas, uns lhe adulteraram as palavras, a gente sabe disso. Inclusive nas traduções. Outros tentam atualizá-lo. Gente, mesclando sua austeridade com a insensatez que vige em toda parte, procurando assim confundir a sua alegria com a alucinação dos sentidos exaltados pelo sexo em desalinho. Tem gente aí, que eu já ouvi, querendo atualizar a doutrina espírita. Tem gente aí que quer atualizar Kardec, que diz que Kardec está um pouco defasado, é preciso atualizar. Mas tem gente ainda mais ousada que acha que, peraí, né, Jesus foi lá daquele tempo, né, gente? Vamos combinar, as coisas hoje são outras, então a gente também tem que atualizar. Talvez Jesus hoje não falaria mais assim, talvez ele fosse mais, vou inventar a palavra aqui, mais modernoso, não é? Jesus iria ser cúmplice, não é? Desse monte de bobagens que a gente faz. E ela fala uma coisa muito séria aqui, quando ela diz que
mesclando a sua autoridade, perdão, a sua austeridade com a insensatez que vive. Toda parte, quer dizer, mesclamos a austeridade de Jesus com a nossa insensatez, procurando assim confundir a sua alegria, quando ela diz que ele era jovial e alegre, não via gargalhando por aí. Ele é confundindo a sua alegria com a alucinação dos nossos sentidos exaltados pelo sexo em desalinho. E não obstante, nada macula suas lições, nem diminui de intensidade a sua proposta libertadora. A Joana, desde que nós vimos trabalhando, desde o início aqui na Rádio Web, Cristo Consolador, nós tivemos assim, uma proposta, através de Joana, de trabalharmos bastante essa temática do sexo, não é? Dos transtornos sexuais. Por quê? Veja bem, a Joana está dizendo aqui que procuram confundir a alegria de Jesus, a nossa alucinação dos sentidos exaltados, pelo sexo em desalinho, porque a libido é o maior desafio que nós temos. É a maior causa da nossa queda. É a libido. É o sexo em desalinho. Mas ela fala que as lições de Jesus não são maculadas de forma alguma e nem diminui de intensidade a sua proposta libertadora. Porque o que Jesus traz para nós é uma proposta de libertação. Libertação das amarras que estão dentro de nós. Joana fala isso de Jesus, por isso que ele mesmo disse que era o caminho, a verdade e a vida. E a Joana, através da sua psicologia profunda, ela nos fala isso claramente, que Jesus nos traz uma proposta libertadora. Mas temos o nosso livre-arbítrio ainda muito, né, que a gente ainda não conseguiu assinar esse contrato com Jesus. Mas ele continua aqui, perto de nós, nos aguardando pacientemente, amorosamente, com o seu amor incontestável. Porque Jesus é um educador por excelência. E ele despertava o interesse dos seus ouvintes, mesmo aqueles mais simples, mesmo aqueles mais humildes, que nem sabiam, né, nem ler, nem escrever, porque era a maioria mesmo, não sabiam, mas eu digo aquele bem simples, ouviam Jesus atentamente. Parece que algo penetrava em nós, que dilatava a nossa apreensão do que Jesus nos falava, mantendo diálogos repassados de incomum habilidade psicológica. Quando ela diz isso, nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo muito interessante. Eu acho que a Bernadette estava presente quando falamos lá no Eurípides Barçanufo, lá na casa da Yasmin Madeira, minha amiga querida do meu coração, nos convidou para falarmos de habilidades sociais, porque nós temos um tema, habilidades sociais cristãs, e fala justamente da habilidade psicológica incomum de Jesus. É um tema bem interessante. Quem sabe um dia a gente possa falar sobre habilidades sociais cristãs. Ele falava tão profundamente, de forma que penetrava no âmago dos problemas existenciais, sem permitir-se reproche ou desdém,
E Jesus, até hoje, quando lemos suas parábolas, tudo que ele fala, os seus aforismos, nós sentimos que penetra no âmago da nossa alma, a gente se sente tocado realmente pelas palavras de Jesus. Mas é preciso que sejamos tocados e que retenhamos, porque não adianta a gente ser tocado e aí não colocarmos em prática. E Joana explica isso lá no Ser Consciente, falando como tomar consciência para que possamos nos transformar. Bom, para isso, nós convidamos os amigos a participarem dos estudos sobre Joana de Ângeles, todas as segundas-feiras e as quintas. Nas quintas é na casa de Francisco de Paula, online também, então todos estão convidados. Ela dizia também que Jesus era um psicoterapeuta excepcional. Jesus, grande psicólogo, é o meu mentor psicológico. Ele identificava os conflitos. E a gente vê nas passagens, Jesus nos conhecia e nos conhece tão profundamente que não precisava ser feita nenhuma verbalização por parte do enfermo. Jesus olhava para a criatura, ele já sabia tudo. Jesus desnudava as nossas almas, não é? E olhava para o enfermo, auxiliando a dignificar-se e liberar-se da injunção perturbadora em clima de verdadeira fraternidade. Os poucos anos do seu ministério, todavia, assinalaram a história. Luzes que jamais se apagarão e continuarão apontando rumos para o futuro. E dentro de tudo isso que estamos falando de Jesus, Joana continua falando agora em desperte, seja feliz, que complementa isso que nós estamos conversando, que faltam parâmetros, paradigmas para penetrarmos o pensamento de Jesus e entender a sua vida, rica e enriquecedora, complexa e desafiadora. Aí, que a gente vem falando sobre os desafios, a vida de Jesus também foi rica, complexa e desafiadora. Jesus foi desafiado o tempo todo. A cruz foi seu grande desafio. De uma forma geral, talvez mais simples, que se aprofunda, a psicologia poderá mergulhar no seu pensamento. Quem sabe? Aprofundando os seus estudos a respeito dessa personalidade ímpar que é Jesus, para entendê-lo através das suas próprias palavras, caso logre compreendê-lo. E ela cita início de algumas frases de Jesus, quando ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. Somente indo até ele e deixando-se penetrar pela sua realidade, poderá a psicologia profunda entendê-lo, sem o definir, estudá-lo sem o limitar. Por isso tudo, nós vamos comemorar
todo esse mês o Natal de Jesus. E vamos falar de Natal durante todo esse mês, essas semanas que virão. Joana diz que é por isso que o Natal de Jesus é sempre renovador. Convite a uma releitura da sua mensagem, a novas reflexões em torno das suas palavras. Palavras de luz, a revivescência dos seus projetos de amor para com a humanidade. Mais uma vez, a Joana nos fala que, além de estar nos aguardando com a sua proposta libertadora, é um projeto de amor para todos nós. A alegria que deve dominar aqueles que o amam, evocando o seu berço, ao invés de ser estrídula e agitada, há de espraiar-se como contribuição para diminuir as aflições e modificar as estruturas carcomidas da sociedade atual, trabalhando-as de forma a propiciar felicidade, oportunidade de crescimento, de dignificação, de saúde, de educação para todas as pessoas. Olha aí o projeto de Jesus. Aí ela nos convoca. Distende, portanto, em homenagem ao seu nascimento, a tua cota de amor a todos quanto te buscam, de forma que eles compreendam a qualidade e o elevado padrão do teu relacionamento espiritual comigo, interessando-se também por vincular-se a esse amigo. Ela fala amigo em letra maiúscula. Ele, amigo, modelo e guia de todas as. Joana diz que a gente não desperdice a oportunidade de demonstrar que o Natal de Jesus é um permanente compromisso de amor entre os céus e a terra por meio que se fez a ponte entre os homens e Deus e que continua vigilante, amigo, pronto para ajudar e conduzir todos aqueles que desejem a plenitude. Gostaria que pudéssemos refletir sobre o convite de Jesus. Porque quando ela diz que a proposta dele é uma proposta libertadora, e diz que o seu ministério jamais se apagará, porque esse ministério nos aponta para o nosso rumo futuro. Quando ela diz que Jesus, que as suas palavras são a revivescência dos seus projetos de amor para com a humanidade. Quando lembramos da vida de Jesus, de suas passagens nos evangelhos, hoje podemos pensar, gente, eu nunca havia entendido que o que Jesus nos trouxe foi um projeto de amor. Sim, porque a humanidade, naquela época, não sabia ainda bem o que era esse amor, nós ainda hoje não entendemos o que é amar o próximo.
nós ainda temos muitas dificuldades e nos magoamos, nos decepcionamos, quando já deveríamos não mais nos magoar, nos decepcionar com aqueles que até nos amam e que nós cobramos dele amor e compreensão no nível das nossas expectativas, não daquela que ele não pode dar e não tem ainda, com falta de maturidade, ou porque aquilo que ele nos dá é aquilo que ele tem para dar, é o seu melhor. Mas nós, carentes, necessitados de aprovação, não ficamos satisfeitos. Nunca. Queremos, não sei o que, de demonstração do querer bem do outro, de perdoarmos as ofensas, os mal-entendidos, a má comunicação. Por isso ela diz que ele era um habilidoso psicólogo. Por isso, Jesus tinha uma habilidade social que nós precisamos copiar para que a gente possa se tornar melhor. Então, por isso que o Natal deve ser todos os dias. Não podemos só pensar no Natal no dia 24 para 25, ficar todo mundo sentado em volta de uma mesa cheia de comida, esperando Papai Noel. Ao contrário, se puder, nos despojar de todas essas coisas. E que Joana nos disse que é o único dia do ano, por ter esse clima de confraternização, e que as pessoas se melhoram um pouco seus pensamentos, que Jesus se aproxima do planeta mais perto. Eu sempre repito isso, porque desde que eu soube disso, nunca mais eu deixei de aproveitar esse momento de reflexão do culto do Evangelho no lar, nesse dia especial do Natal, para sentir, aproveitar essa energia de Jesus. Esse dia é o dia de abrirmos as portas para ele entrar. Não para o Papai Noel, não para as coisas materiais, para a comida, para a bebida. Nada a ver, nada contra quem quer comer, beber. Mas eu digo que o Natal não seja isso. Não seja para isso. Porque, como Jesus escolheu uma gruta obscura e uma caminha de palha, e quando se despediu de nós, escolheu uma cruz. Não é uma mesa farta de comida e bebida que ele sugere para todos nós comemorarmos a boa nova, a sua vida, ao nosso planeta. Que possamos, nesse dia, nos sentirmos honrados de receber uma faísca do amor de Jesus. Vamos refletir muitas semanas, até o dia 30. Todas essas semanas vamos falar bastante de Jesus, para quem sabe possamos introjetar tudo isso e realmente entrar o ano de 2023 aceitando e assinando essa proposta que Jesus faz a todos nós. Muito obrigada a todos. O likezinho é muito importante. Colocar lá no gostei, não é? Estimula o canal. É muito importante para todos nós o like de vocês. Exatamente. O Natal não é somente um comércio de presentes. Então,
Agradecemos mais uma vez a presença amiga de todos os amigos e amigas que se encontram, aos amigos espirituais, e que tenhamos uma noite de muitas reflexões e que possamos começar a pensar nesse Jesus tão querido. Fiquem com Deus e até a próxima semana com Jesus. Um beijo, gente. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.